Meus queridos irmãos e irmãs, que a graça e a proteção do nosso Deus estejam sobre a sua vida. Você alguma vez já se sentiu invisível, como se ninguém enxergasse as suas dores ou reconhecesse as suas batalhas? Já passou por aqueles dias em que o silêncio parece ser a única resposta, e até mesmo suas orações ecoam num vazio? Eu sei que essas situações parecem injustas, e às vezes até perdemos a coragem de continuar. Mas hoje, eu quero te lembrar de algo que vai mudar completamente a forma como você encara tudo isso. Deus vê. Ele enxerga não apenas as nossas lágrimas, mas também as feridas que tentamos esconder. Ele entende cada clamor silencioso, cada oração sincera que sobe aos céus mesmo quando os lábios não conseguem pronunciar uma palavra. O nosso Deus é o Rei eterno, que conhece as profundezas do nosso coração e nunca nos abandona. Quando ele parece distante, ele está, na verdade, preparando algo ainda maior. Por isso, mesmo que o sofrimento insista em bater a porta, não deixe a esperança morrer. Deus está atento, e ele jamais despreza o clamor dos que confiam nele de verdade. Às vezes, ele permite que a gente passe por provações para fortalecer a nossa fé e revelar o poder da justiça divina. Não é fácil, eu sei, mas é nesse fogo que o ouro se purifica e que a nossa confiança se solidifica. Então, antes de começarmos nossa reflexão, vamos fazer juntos uma oração sincera. Feche os olhos e abra o coração, Senhor. Nós clamamos pela Tua presença neste momento. Tu conheces as nossas lutas, nossas dores e nossas esperanças. Dá-nos força para vencer as batalhas espirituais e quebrar toda a amarra que tenta nos impedir de caminhar. Derrama a Tua proteção divina sobre nós e guia-nos com mansidão e verdade. Em nome de Jesus, amém. Salmo 10, versículo 1. Por que estás ao longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Esse é o grito sincero que inicia o Salmo 10 e que, talvez, já tenha saído dos seus lábios também. Em momentos de dor, é normal sentir como se Deus estivesse distante, como se Ele tivesse se esquecido de nós. Davi expressa essa angústia sem medo, mostrando que até os mais fortes da fé têm dias de dúvida. Essa pergunta é um convite à reflexão e ao diálogo sincero com Deus, e também uma forma de lembrar que somos humanos e podemos nos sentir fracos às vezes. É incrível perceber como o salmista não tem vergonha de abrir seu coração e compartilhar suas dores. Ele não finge ser forte o tempo todo, mas mostra que a verdadeira força vem da confiança em Deus, mesmo quando tudo parece escuro. Esse é o mesmo espírito que vemos em Jó, quando ele questiona o motivo do sofrimento, mas nunca abandona a esperança. E isso nos ensina uma lição preciosa. Deus valoriza a nossa sinceridade. E Ele não apenas ouve, mas também acolhe cada palavra que sai de um coração puro. A pergunta de Davi ecoa em nossos próprios corações quando enfrentamos as injustiças e vemos os ímpios prosperarem. Como entender que quem faz o mal parece sempre ter vantagem? Mas a verdade é que o silêncio de Deus não significa abandono muitas vezes. É apenas um convite para aprofundar nossa intimidade com Ele. E, aos poucos, vamos aprendendo que essa confiança é construída na oração e na perseverança. Afinal, a paciência é um fruto que floresce quando escolhemos não desistir. Por isso, eu te convido hoje a não ter medo de levar suas perguntas ao Pai. Ele não se ofende quando você abre seu coração e mostra o que realmente está sentindo. Pelo contrário, Ele deseja que você fale com Ele de maneira transparente e confiante. Então, se você está passando por um momento de dor, lembre-se: o Rei Eterno ouve cada palavra, cada suspiro. E, no tempo certo, Ele responde com justiça divina e consolo profundo. Salmo 10, versículo 2 e 3. Na arrogância, o ímpio persegue o pobre, sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Pois o ímpio gloriase do desejo do seu coração, e o avarento se bendiz, desprezando o Senhor. Esses versículos expõem uma verdade dura, mas necessária. O ímpio não apenas comete o mal, mas se orgulha disso, vangloriando-se de suas conquistas injustas. Essa postura de arrogância reflete um coração cheio de vaidade e desrespeito ao próximo. Eles transformam a maldade em um troféu, mas esquecem que a justiça divina não falha. Essa atitude revela como muitos preferem o caminho fácil e corrupto, confiando apenas em sua própria força. É como se a vaidade fosse um escudo, escondendo a consciência que já está adormecida. Vemos isso em tantas situações do nosso dia a dia, não é mesmo? Pessoas que fazem mal aos outros e ainda se acham superiores,
acreditando que nunca vão prestar contas de seus atos. Mas a verdade é que Deus vê tudo, e no seu tempo certo, Ele age. A palavra persegue aqui também mostra que o ímpio não age apenas por acaso, ele tem método, tem intenção. Ele cria ciladas, arma laços, sempre em busca de vantagem própria. Essa é a realidade do mundo. Quem não anda na luz muitas vezes cai na tentação de prejudicar o outro para se beneficiar. Mas o justo não age assim. Ele sabe que a verdadeira vitória vem da humildade e da confiança em Deus. O justo entende que toda arrogância é vaidade e todo orgulho acaba se voltando contra si mesmo. Por isso, meu irmão e minha irmã, precisamos estar sempre atentos para não deixar essa arrogância entrar em nosso coração. A justiça de Deus é perfeita e não falha. Mesmo que os ímpios pareçam prosperar por um tempo, o Senhor é quem tem a última palavra. E Ele promete consolo, misericórdia e proteção para aqueles que andam na verdade. Então, escolha sempre o caminho da integridade e do coração puro, porque isso agrada ao Rei Eterno e traz verdadeira paz. Salmo 10, versículo 4 e 6. Pela soberba do seu rosto, o ímpio não busca a Deus, todas as suas cogitações são que não a Deus. Os seus caminhos atormentam sempre, os teus juízos estão longe dele, ele sopra contra todos os seus adversários. Diz em seu coração: não serei abalado, pois nunca me verei na adversidade. Esses versículos expõem um perigo profundo à mente que rejeita a presença de Deus. É nesse coração endurecido que brota a arrogância, como uma raiz venenosa. É impressionante como a falta de temor de Deus faz o ímpio acreditar que nunca será confrontado. Ele acha que está no controle de tudo, que suas conquistas são inabaláveis. Mas essa confiança é apenas uma ilusão, uma vaidade que desconsidera o poder da justiça divina. E, por mais que hoje pareça forte, o ímpio não imagina como será frágil quando a verdade finalmente vier à tona. O silêncio de Deus, muitas vezes, é interpretado por esses corações arrogantes como sinal de fraqueza. Mas, na verdade, é um sinal de misericórdia, uma oportunidade para que eles se arrependam e escolham outro caminho. A paciência de Deus nunca é omissão, é compaixão e desejo de ver vidas transformadas. Ele sempre estende a mão para aqueles que escolhem a humildade em vez do orgulho. E aqui está um alerta valioso para todos nós: não podemos confundir prosperidade momentânea com bênção verdadeira. O que Deus quer para nós vai muito além de bens ou sucesso aparente. Ele quer um coração puro, livre de vaidade e cheio de fé. Por isso, é essencial examinar nossa própria mente, para que não caiamos na armadilha de achar que podemos tudo sem Ele. Salmo 10, versículos 7 e 9. A sua boca está cheia de maldição, engano e opressão, debaixo da sua língua a malícia e maldade. Põe-se de emboscada nas aldeias, nos lugares ocultos mata o inocente, os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Ele se esconde como o leão no seu covil, espreita para roubar o pobre, apanhá-lo, prendendo na sua rede. Esses versículos pintam um retrato chocante da perversidade do ímpio. Sua fala não edifica, mas destrói, e suas ações são calculadas, como a de um caçador à espreita. A linguagem do ímpio é uma arma poderosa para espalhar mentiras e manipular os corações. Ele não usa a palavra para trazer consolo ou encorajamento, mas para ferir, enganar e desviar o inocente. Infelizmente, quantas vezes vemos isso também em nossa sociedade, onde palavras maldosas têm poder de arruinar reputações e causar sofrimento profundo. Mas, mesmo nesse caos, precisamos lembrar: Deus vê cada palavra proferida. O comportamento do ímpio é como o de um leão faminto, pronto para devorar o mais fraco. Ele espera, paciente e dissimulado, para atacar quando menos se espera. Essa imagem do caçador nos faz refletir sobre as armadilhas sutis que podem nos cercar no dia a dia. Por isso, a oração sincera e a vigilância constante são escudos que protegem nosso coração e nossa mente. Enquanto o ímpio se orgulha da sua esperteza, o justo confia na proteção divina que vem de um Deus que nunca dorme. Mesmo que pareça que a maldade está vencendo, a justiça de Deus é como um leão ainda mais poderoso, que se levanta para defender os seus filhos. E essa certeza deve alimentar a nossa coragem espiritual. Deus está atento a tudo, e no tempo certo, Ele faz justiça e traz redenção. E lembre-se, mesmo quando palavras cruéis ecoam ao nosso redor, o coração que confia no Rei Eterno não será abalado. Ele nos chama a sermos guardiões da verdade, a não permitir que a mentira nos seduza ou que a vaidade nos cegue. E assim, firmados no amor e na humildade,
seremos sempre protegidos e renovados pela misericórdia divina. Salmo 10, versículo 10 e 11. Encolhese e abaixase, e os pobres caem em suas fortes garras. Diz em seu coração: Deus se esqueceu, cobriu o seu rosto, e nunca verá isto. Esses versículos expõem a grande ilusão que domina o coração do ímpio. Ele acredita que Deus virou o rosto e que não vai se importar com a injustiça que está acontecendo. Essa ideia perigosa nasce do orgulho e da falsa sensação de poder. No entanto, Deus não se deixa enganar pelas aparências, e Ele conhece cada pensamento, cada plano escondido. O ímpio confunde o silêncio de Deus com descaso, achando que pode continuar agindo sem ser notado. Mas a verdade é que o Senhor é paciente, esperando o momento certo para agir. Ele nunca esquece o clamor dos humildes e conhece cada lágrima derramada em segredo. Essa certeza nos dá esperança e nos convida a ter fé mesmo quando tudo parece perdido. Ele é o Deus que não dorme e que nunca abandona seus filhos. Essa mentalidade enganosa do ímpio nos lembra que devemos sempre cuidar da nossa consciência. Quando alguém começa a acreditar que pode tudo sem prestar contas a ninguém, já está num caminho perigoso. A arrogância cria uma cegueira espiritual que afasta as pessoas da verdade. Mas o justo escolhe viver na luz, buscando a intimidade com Deus e a verdade que liberta. A luz de Deus expõe as trevas e nos mantém firmes na confiança. Por isso, meu irmão e minha irmã, não deixe que as mentiras do inimigo te façam duvidar do cuidado de Deus. Mesmo quando ele parece em silêncio, ele está agindo, preparando um tempo de redenção e vitória para os que esperam nele. Então, mantenha-se firme e continue clamando, porque Deus vê tudo e honra aqueles que confiam em sua justiça divina. E essa confiança é o nosso maior escudo contra toda mentira e engano. Lembre-se também que Deus nos chama a sermos luz em meio à escuridão. Mesmo que a maldade pareça triunfar por um tempo, a luz da verdade sempre brilhará mais forte. E essa luz não é apenas para nós, mas para que outros vejam e saibam que há esperança e redenção em Jesus Cristo. Salmo 10, versículo 12. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a tua mão, não te esqueças dos humildes. Nesse momento, Davi rompe o silêncio com um clamor cheio de esperança e coragem espiritual. Ele não desiste de buscar ao Senhor, mesmo depois de expressar toda a sua angústia. Essa oração sincera mostra a confiança que nasce de um coração que escolheu não desistir, mesmo quando tudo parece perdido. Quando Davi pede que Deus levante a mão, ele reconhece que só o poder divino pode trazer libertação e paz. Essa oração nos ensina que o verdadeiro guerreiro espiritual não é aquele que confia na própria força, mas aquele que sabe onde buscar ajuda. Davi entende que a justiça divina é o único remédio contra a arrogância dos ímpios. Ele nos inspira a clamar não por vingança, mas por intervenção divina. E, nesse clamor, encontramos a coragem de continuar lutando, sabendo que a vitória pertence ao Senhor. É bonito ver como Davi, mesmo diante de tanta injustiça, escolhe a mansidão e a confiança em vez do ódio. Ele não quer que Deus destrua apenas por destruir, ele quer que Deus haja em favor dos humildes e dos desamparados. Essa é a essência de quem tem um coração puro, lutar pelas causas que Deus também ama. Por isso, a oração se torna a nossa arma mais poderosa, mais forte do que qualquer estratégia humana. E eu te pergunto, quais áreas da sua vida precisam desse clamor hoje? Quais batalhas você sabe que não pode vencer sozinho? Entenda que Deus quer te ouvir, quer ser o seu refúgio e a sua força. Então, levante a sua voz e ore como Davi. Senhor, ergue a tua mão e faz justiça. Não te esqueças de mim, pois sou pequeno, mas confio em ti. Deus ouve o clamor dos mansos e age em favor dos que esperam nele. Que essa oração te inspire a nunca parar de clamar. Porque mesmo quando parece que não há resposta, Deus está trabalhando silenciosamente para mudar a sua história. Ele é o auxílio dos desamparados e o consolo dos que confiam de todo o coração. Salmo 10, versículo 14 e 15. Tu, porém, tens visto porque atentas para o trabalho e enfado, para o recompensar com a tua mão a ti se entrega o pobre, e tu és o auxílio do órfão. Quebres o braço do ímpio e do homem mau, busca a sua impiedade até que não a aches mais. Esses versículos são um bálsamo para quem se sente esquecido. Eles nos lembram que Deus vê tudo, até aquilo que o mundo ignora. Ele não apenas observa, mas age em favor dos oprimidos e toma para si a causa dos humildes. Essa certeza muda tudo. Saber que o Rei Eterno está atento ao nosso sofrimento nos dá força para continuar.
Mesmo quando o sofrimento parece esmagador, a justiça divina está sempre em movimento. Deus não ignora o clamor sincero dos seus filhos. Ele sabe cada detalhe da nossa dor e cada passo que damos para permanecer firmes em meio às provações. Essa confiança traz um consolo que ninguém pode tirar. A fé de Davi é um convite para que a gente também descanse no cuidado de Deus. Ele sabe quando agir e como agir, e o seu poder é infinitamente maior do que qualquer arrogância humana. Às vezes, parece que o mal está vencendo, mas a promessa de Deus é clara: Ele quebrará o braço do ímpio e fará justiça. Isso não é uma vingança cega, mas a expressão perfeita de sua misericórdia e poder. Por isso, eu te animo hoje a renovar sua confiança no Senhor. Lembre-se que você não está só. Deus é o auxílio dos desamparados, o defensor do órfão e o escudo dos mansos. Quando as forças humanas falham, a mão de Deus continua firme e poderosa. Ele ouve, Ele vê, e Ele age para transformar toda a injustiça em vitória e consolo verdadeiro. E não se esqueça, cada vez que você dobra os joelhos em oração, está confiando seu coração a um Deus que nunca falha. Ele trabalha no silêncio, nos bastidores, preparando livramentos e bênçãos para aqueles que o buscam de todo o coração. Salmo 10, versículo 16: O Senhor é Rei eternamente, da sua terra perecerão as nações. Esse versículo é como um raio de luz que rompe toda a escuridão que vimos até aqui. Ele nos lembra que, acima de toda a arrogância dos ímpios e de todo o sofrimento, existe um trono que jamais será abalado. O Senhor reina eternamente, e nenhum plano humano pode mudar isso. Ele é o Rei eterno, o juiz justo e o protetor dos humildes. Essa verdade nos dá um senso de segurança que nada mais pode oferecer. As nações podem desaparecer, os impérios podem cair, mas o reinado de Deus permanece firme para sempre. Essa é a nossa âncora, o que mantém nossa esperança viva mesmo nos dias mais difíceis. Porque onde o homem vê fim, Deus vê novos começos. Ele tem a palavra final em toda situação. O reinado de Deus também nos ensina sobre humildade e entrega. Quando reconhecemos que Ele está no controle, podemos descansar das nossas preocupações e ansiedades. Podemos confiar que cada batalha, cada lágrima, cada clamor é visto e considerado pelo Rei que governa com justiça e misericórdia. Essa certeza traz paz ao nosso coração e fortalece nossa fé. Então, meu irmão e minha irmã, escolha hoje viver sob esse reinado eterno. Permita que Ele guie seus passos e te dê discernimento para viver com integridade. Mesmo quando tudo parece incerto, o Rei eterno está no trono, conduzindo todas as coisas com sabedoria perfeita. E é essa confiança que faz a diferença, saber que Ele reina, e que no seu reinado sempre há espaço para consolo, esperança e libertação. E que essa certeza te motive a buscar ainda mais intimidade com Deus. Porque a fé não é apenas uma crença distante, mas um relacionamento vivo com aquele que reina e governa com amor. Salmo 10, versículo 17 e 18: Senhor, Tu ouviste o desejo dos mansos, confortarás o seu coração, inclinarás o teu ouvido para lhes fazer justiça, para que o homem da terra não prossiga mais em oprimir. Esses versículos encerram o Salmo 10 com uma nota poderosa de confiança e consolo. É como se, depois de todo o clamor e dor, o salmista respirasse fundo e dissesse: Deus ouve. E isso muda tudo, porque saber que o Rei eterno ouve cada oração dá ao nosso coração uma nova força. Essa certeza é a base de toda oração sincera. Não estamos clamando ao vento ou falando com o vazio, estamos falando com o Deus que vê, que ouve e que age. Ele conforta o coração dos mansos e renova a esperança dos que se sentem desamparados. É uma promessa de consolação que transforma até mesmo o sofrimento em oportunidade de crescimento espiritual. A oração final do salmista é também um convite para nós hoje. É um chamado para deixar as preocupações nas mãos do Senhor e descansar na sua fidelidade. Mesmo quando os ímpios parecem prosperar, Ele está pronto para fazer justiça e trazer paz aos que o buscam. Essa confiança não vem de palavras bonitas, mas de uma fé que foi forjada no fogo da perseverança e da verdade. Então, meu irmão e minha irmã, feche os olhos e ore comigo. Senhor, inclina o teu ouvido ao nosso clamor. Fortalece o coração cansado e faz justiça ao pobre e ao oprimido. Ajuda-nos a viver com mansidão e fé, confiando que Tu és o Rei eterno e que nenhum plano do mal pode prevalecer contra a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Deus vê, Deus ouve, e Ele já está agindo na sua vida. E eu te animo a não parar por aqui.
Continue buscando ao Senhor em cada detalhe, sabendo que Ele transforma a dor em força, a incerteza em esperança e o clamor em resposta. Meus queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final dessa reflexão sobre o Salmo 10, e eu espero de coração que cada palavra tenha tocado a sua alma. Hoje vimos que a arrogância e o engano dos ímpios não passam despercebidos diante de Deus. Aprendemos que o silêncio do Senhor não significa abandono, mas sim paciência e misericórdia. E, acima de tudo, entendemos que Ele sempre ouve o clamor dos mansos e age com poder e amor. Eu quero te lembrar, se você está enfrentando uma batalha espiritual, não desanime. Deus está contigo, e a justiça divina vai brilhar no tempo certo. Continue buscando intimidade com Deus, confiando na sua proteção e vivendo com integridade. Porque quando colocamos nossas lutas nas mãos do Rei Eterno, encontramos consolo, força e coragem espiritual para continuar. E Ele sempre responde com amor e redenção. Agora, eu quero te pedir, se essa palavra falou ao teu coração, deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo mensagens de fé e esperança para mais pessoas. E se quiser compartilhar essa bênção com alguém, envie o link deste vídeo e espalhe essa palavra de consolo e força. Juntos, somos uma família de fé que não desiste, mesmo diante das maiores provações. E não esqueça, tem mais um vídeo incrível aparecendo aí na tela agora mesmo, pronto para continuar alimentando a sua fé e renovando a sua esperança. Assista e deixe Deus falar ainda mais ao seu coração. Que a graça e a proteção divina estejam sempre com você. Até a próxima e que Deus te abençoe grandemente. E lembre-se, a vitória está sempre mais perto quando confiamos em Deus de todo o coração. Ele não apenas vê o que enfrentamos, mas também nos fortalece e nos faz triunfar sobre toda a injustiça.